Mas tá tudo bem, né? Também o Paulo ainda tá para chegar. Não, o Paulo vai chegar bem mais tarde. Bem mais tarde, então tá bom, não tem problema também. A Rê tá com a gente já? Já. Oi Regina, tudo bem? Você tá online aí com nós. Pode se manifestar sempre que você quiser também, tá? A Gabi tá sempre de olho aí nas suas manifestações. Bom pessoal, então vamos começar, né? Como vocês sabem, vocês receberam o cronograma, certo? Acho que vocês deram uma olhadinha no cronograma, né? Para ver o que a gente já tem de conteúdo. Bom, primeiro eu queria desejar boas-vindas a vocês, né? Agradecer aí por vocês terem confiado no nosso trabalho, começar esse projeto que a gente queria tanto fazer, né? Para nós também é um grande sonho estar realizando isso, então vocês fazem parte disso também. E sejam bem-vindos. É o primeiro módulo nosso, como vocês já sabem, a gente vai ter 5 módulos teóricos, tá? No último módulo a gente tem o módulo especial de marketing. Nesses módulos teóricos a gente vai ter também hands-on, né? Tanto de enxerto quanto de implante, isso um pouquinho mais para frente, então só para vocês terem uma base, né? Mas de fato esses módulos agora, eles são mais conceituais, tá? Isso é importante porque eu tenho certeza que isso é um assunto mais novo para vocês também, então a gente vai ter que inevitavelmente retomar alguns conceitos básicos, tá? Então, como vocês viram no cronograma, as aulas desse fim de semana vão ser referentes à anatomia. A gente vai revisar a anatomia craniofacial aplicada, obviamente, a gente vai aplicar isso com o implante Lontir, tá? A gente vai falar um pouquinho de farmaco também, né? Conteúdo mais denso, mas também uma aula bastante aplicada para a clínica, e falar um pouco de anestésico. Então, esse módulo é bem mais básico, né? Para a gente retomar esses conceitos iniciais, certo? E depois a gente já começa a entrar na implante de fato nos próximos módulos, tá? A gente começa os conceitos iniciais da implante. Por enquanto a gente tem que revisar esses conteúdos básicos para ter uma noção, né? Para entrar no conteúdo específico de fato, certo? Então a nossa aula primeira hoje, desse módulo à tarde, sábado à tarde, vai ser referente à anatomia facial, tá? Deixa eu só explicar para pode eles. falar. Ó, todos vocês receberam esse voucher. Então, a saúde educacional tem vários cursos em andamento, né? Tanto de faceta, curso de atualizações, tudo que é só fim de semana. E tem um cronograma, é só escanear o QR vocês vão ver o cronograma lá. E todos os cursos que você participar, vai ter 5% de desconto. Tá bom? Show. Bom, então, sabendo disso, então vamos iniciar o nosso módulo de hoje com esse conteúdo. Tá? Eu queria primeiro deixar claro para vocês o seguinte, vamos fazer da aula mais um bate-papo mesmo, tá? Para a Rê também aí, a gente vai conversando, tá bom? Então se vocês quiserem me interromper no meio da aula, o tempo que vocês quiserem, pode me interromper, a gente vai tirando as dúvidas, tá? E aí a gente vai batendo papo, não tem problema nenhum, porque também ficar nesse monólogo a gente acaba que fica mais cansativo, certo? Então a gente vai batendo papo junto e aí o negócio vai ficando melhor, tá bom? Então tá certo. Só conhecer um pouquinho vocês, a Ju eu já conheço mais, que ela está comigo lá em São Paulo, né? Ela é aluna lá da faculdade, onde eu dou aula. Você formou aqui na FO? Formei aqui na FO. Faz quanto tempo? Formei agora, no começo do ano. Agora, legal. E já está atuando na clínica já? Eu atuo na clínica e sou aluno de mestrado. Ah, você está fazendo mestrado? Que área? Biomateriais. Show de bola. Eu fui Legal. aluno da Gabi. Ah, entendi, é verdade. A Gabi fez lá mesmo. Ele é orientado da professora Débora. Show. Igual que nem eu. Então, o pupilo da Gabi, show de bola. Guerreirão da microbiologia comigo, coitado. Tem referência, então. Gabarito. A Ana está na faculdade, pode falar, né? Você está mais formar esse ano. Legal. Então, show. Bom, eu acho que assim, dá para abranger isso para vocês estão mais ou menos na mesma fase, né? A Ju também está para se formar esse ano. Então, mais ou menos na mesma fase, acho que vocês vão conseguir ter uma linearidade aqui no conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar um pouquinho de anatomia. Esse é um assunto extremamente relevante, né, para a gente estar retomando, porque para quem vai fazer cirurgia, definitivamente a anatomia é a base de tudo, certo? Então a gente tem que ter, lógico, a anatomia é a base de todas as bases, né? Então a gente tem que, para aplicar qualquer conceito clínico, a gente tem que ter a noção anatômica. Mas para ter esse conceito clínico cirúrgico, para a gente conseguir aplicar a cirurgia no dia a dia clínico, a gente precisa ter um conceito mais abrangente da anatomia craniofacial por completo, né?
Lógico que a gente vai focar sempre nos pontos mais importantes que vão ser mais relevantes para o dia a dia clínico de vocês. Quais são os pontos que vocês precisam ter referência para isso, tá? Bom, aqui só a minha apresentação, né? Eu pensei que nem tinha esses slides, na verdade, mas eu até falei, nossa, acho que não pode ter, esqueci de colocar, mas tá aí. Eu esqueci de colocar o último aqui, a última parte da minha apresentação, que foi recente também, que foi meu contrato na faculdade esse ano. Então, eu me formei aqui na Unesp, alguns de vocês devem me conhecer, né? Dos corredores aí. Me formei aqui na Unesp Araçatuba, tá? Fiz meu mestrado na área de cirurgia também aqui na Unesp e o doutorado também na área de cirurgia que eu concluí em 2019. Finalzinho de 2019, isso mesmo. E hoje, atualmente, eu estou na Unisa, né, lá em São Paulo, Universidade de Santa Amaro, antigo OSEC, ainda também, muita gente ainda chama de OSEC o nome, tá? E estou na cadeira hoje atualmente de cirurgia, faço parte da equipe de clínico integrado também e da disciplina de farmacologia, certo? E é isso, esse é o meu mini currículo, né, para vocês terem uma noção. E hoje nós estamos aqui também na saúde, né, pondo aqui a equipe da saúde para fornecer o curso para vocês. Bom, pessoal, inicialmente para a gente ter uma noção do que vai ser a grade da nossa aula de hoje, só para vocês terem os pontos importantes do que a gente vai conversar. Tá? Então, inicialmente a gente vai falar um pouco da anatomia geral aplicada ao crânio, aqueles conceitos bem mais básicos, anteriores, que vocês viram lá atrás, no começo da faculdade, né? Alguns pontos anatômicos, acidentes e tudo isso, certo? Posteriormente a gente vai entrar um pouquinho mais específico e conversar um pouco da topografia dentoalveolar, né? Já mais aplicada à cirurgia e a implantodontia, beleza? Aí nisso a gente vai falar um pouquinho de maxila e mandíbula separados, certo? A gente vai falar um pouquinho posteriormente da vascularização facial, que também é um ponto importante, e por fim a gente vai falar um pouquinho de inervação, tá? Então, uma aula bastante conceitual, mas a gente vai sempre tentando aplicar um pouquinho para a clínica, certo? Então, primeiro vamos começar falando um pouquinho da anatomia do crânio, certo? Falar um pouquinho dos conceitos iniciais da osteologia. Eu sei que vocês já viram isso muitas vezes, já tem esse conhecimento já cravado na cabeça de vocês, mas é importante a gente sempre estar retomando esses conceitos para conseguir entender os conceitos posteriores, certo? Bom, aqui como vocês sabem, a gente tem o crânio e a norma dele anterior. Então a gente vai ter várias vistas do crânio e das diferentes vistas que a gente vai conseguir ver diferentes acidentes anatômicos que são importantes, tá? Aqui nessa vista anterior, que é uma norma anterior, a gente consegue ver os acidentes mais básicos, né? Aqui a gente consegue ver todos os ossos do crânio separados também. Aqui a gente tem a mandíbula, né, como vocês podem observar, que é o único osso móvel que a gente tem no nosso crânio, que isso é um ponto importante também. Ele é móvel justamente por conta das articulações, né? Então é um osso articulado, que é uma articulação bastante especial também, que é a ATM, né? Uma articulação diferente de todas as outras articulações que a gente tem no corpo, certo? Aí a gente vai ter a maxila, que é dividida em duas partes, na verdade, né? A maxila não é um osso único, diferente da mandíbula. A mandíbula é um osso único e móvel. A maxila é um osso estável, só que dividido em duas partes por uma sutura, que seria a sutura intermaxilar, certo? Então a gente tem duas maxilas, quando a gente fala em questão de osso, tá? Aí a gente vai ter também o osso zigomático, que é o osso que dá projeção para o nosso rosto, certo? Então é um osso importante também, né? Principalmente quando aplicado para a implantodontia e para a cirurgia maxilofacial. O osso zigomático tem sua relevância, certo? Ele funciona também como um dos pilares cranianos, né, que a gente tem na nossa face, certo? A gente tem três pilares importantes, né? O pilar canino, que vai se encontrar nessa região, o pilar zigomático, certo? Que é um pilar extremamente importante, que serve de ponto de referência para várias coisas, inclusive para a instalação dos implantes, assim como o pilar canino, certo? E eles são pilares de força, por isso são considerados pilares, né? São pilares de força, ou seja, toda a força mastigatória que incide sobre o nosso crânio, ela vai ser dissipada por esses pilares. Os três principais são canino, zigomático, certo? E a gente tem o pilar posterior também, que seria considerado um tubo, tá bom? E o cônjuge, né? O cônjuge também é considerado um pilar facial, porque ele também dissipa forças mastigatórias. Perfeito? Aqui a gente vai ter a fossa nasal,
né? Aqui esse espaço que a gente consegue observar, e aqui mais acima a gente tem o osso nasal, né? Que também é o osso que dá essa projeção para nós, certo? Então ele vai estar ligado, esse osso, tanto ao osso maxilar, né? A maxila é toda essa porção dentro dessa cor, né? O laranja é o zigomático, a maxila vai estar nessa cor amarela, talvez, não sei identificar essa cor, mas enfim, aqui seria a maxila, o zigomático, e o osso nasal que faz essa ligação tanto com a maxila quanto com o nosso osso frontal, certo? O nariz ele é ligado através das suturas por esses ossos. Aqui a gente vai ter um roxinho aqui em cima o osso frontal de fato, né? E a cavidade craniana por dentro dele. Então aqui a gente tem também uma separação do nosso crânio. Nosso crânio é separado em duas partes, víscero e neurocrânio, certo? O neurocrânio, ele é toda essa parte composta pela calvária, né? Onde abriga a massa encefálica. Isso é considerado nosso neurocrânio, certo? Nosso víscero crânio é tudo que engloba para baixo disso, tá legal? Isso é importante também de entender porque a gente vai atuar basicamente no nosso víscero crânio, né? Nós dentistas vamos atuar basicamente nessa parte, certo? Só que alguns acidentes também são importantes para a gente entender a parte do neurocrânio, que é a parte que vai abrigar a nossa massa encefálica. Tranquilo? Até aqui de boa, né? Então aqui, só para vocês terem noção de alguns acidentes que a gente tem nessa norma anterior, né? Além desse osso frontal, a gente tem também aqui o osso temporal, como vocês podem ver, que também tem sua importância, e alguns ossos que vão estar mais para dentro, né? Que seria aqui o meu osso, o vômer que a gente tem, aqui vermelhinho, certo? O esfenoide, que vai ser o verdinho aqui, tudo bem? Que a gente vai ver nas normas mais profundas, a gente vai conseguir ver mais detalhado, tá bom? Então a gente vai ter esses ossos que também fazem uma junção com o osso orbitário e o osso frontal. A gente vai ver mais profundamente isso. Então aqui nessa norma anterior a gente consegue observar principalmente, pessoal, só para vocês entenderem, ó, forame e cisura supraorbitária, tá? Ali como vocês podem ver, é um acidente relativamente importante porque ali a gente vai ter um nervo emergindo por esse forame ou essa cisura, tá? Que é um nervo supraorbitário, tudo bem? Aí a gente vai ter também o canal óptico. Cadê aqui? O canal óptico é bastante importante também, porque ele recebe um nervo importante, né, que é o nervo oftálmico, né, que vai fazer a inervação ali do meu globo ocular e também de outras estruturas importantes cranianas, certo? Aí a gente vai ter também o canal óptico, ele vai ser separado. Na verdade, o osso esfenóide ele vai ter como separação a fissura orbital superior, tá? E a fissura orbitária inferior. Isso. Aqui. Então a fissura orbitária superior vai ser essa aqui e a inferior aqui, tá? Também são estruturas importantes por receberem a inervação de algumas estruturas, tá legal? Então esses acidentes são importantes, a gente vai entendendo ao longo da aula por quê, né? Finalmente a gente vai ter o forame infraorbitário, bastante importante para o cirurgião dentista, porque ele está ligado tanto na técnica anestésica, da anestesia do nervo infraorbitário, tudo bem? Também com um acidente anatômico que pode nos preocupar durante o planejamento cirúrgico, seja de implante, né? Implante não tanto, porque é difícil a gente afetar o nervo infraorbitário com o implante, né? Mas principalmente dentro da cirurgia maxilofacial, no tratamento de fraturas faciais, principalmente fratura de osso zigomático, o nervo infraorbitário ele acaba sempre sendo afetado, né? Por conta do acesso e por conta da fixação. Então é um nervo que acaba sempre sendo afetado por isso, por conta da localização mais baixa, certo? E por fim a gente vai ter o forame eventual, vocês conhecem tão bem, um forame muito importante para o cirurgião dentista, e dentro da implantodontia um forame bastante importante também, porque ele vai ser um ponto de reparo anatômico extremamente relevante para a gente, tanto no planejamento, tanto na execução cirúrgica que a gente vai ter, tá? Então o forame eventual ele recebe o nervo homônimo, que é o nervo mentoniano, o nervo eventual, certo? Aqui a gente já vai ter a cavidade interna do crânio, então aqui essa vista que a gente tem é como se a gente tirasse a calvária, que é a calota craniana, e visse o nosso crânio por cima, né? Por dentro, como ele é por dentro. Então todo esse espaço ele é ocupado pela massa encefálica, né? Então aqui a gente seria a nossa vista do crânio, caso a gente removesse a nossa massa encefálica, ele ia ter todas as estruturas.
Então aqui a gente vai ter a separação do nosso neurocrânio, né, dessa cavidade interna, em 3 partes basicamente. Quais são essas partes? A anterior, média e posterior. A anterior, pessoal, seria essa região aqui, pintada de roxo, toda essa região, né, que seria a parte mais anterior ali da calvária, tá? Ela vai ter algumas estruturas importantes, tais como, por exemplo, a lâmina cribiforme, que é essa parte amarela circulada ali em vermelho que vocês podem ver. Então a lâmina cribiforme, ela faz um contato direto com o osso nasal e ela tem à disposição ali alguns nervos olfatórios também, que são importantes, né, para a percepção do cheiro da pessoa, tudo bem? E ela vai ter esse contato, então ela liga a minha cavidade craniana até o meu osso nasal aqui, e ela abriga então esses nervos olfatórios, então ela tem essa percepção, tudo bem? Aqui onde a gente tem alguns pequenos forames, né, é onde a gente vai ter esses nervos olfatórios. Aí a gente vai ter a cavidade média, que é a que está pintada de verde, que também é uma cavidade bastante importante para a gente, né? Aqui também essas cavidades são separadas de acordo com a separação do cérebro na nossa massa encefálica. Então o cérebro é separado por vários lóbulos. Cada lóbulo vai ter uma importância, inclusive funcional para nós, certo? Então por isso que a gente tem essa separação das cavidades, né? De quais são elas. Aqui na cavidade média a gente vai ter 2 estruturas extremamente importantes, que vocês vão lembrar, né? Da anatomia, com certeza, porque isso foi assunto muito tempo para vocês, que é o canal óptico, certo? O forame redondo e o forame oval. Por que são importantes essas estruturas? Justamente porque eles fazem parte, né, eles recebem os nervos que são oriundos do nosso tronco trigeminal. Tá? Então a gente tem um nervo chamado trigêmeo, a gente vai ver isso também na aula, hoje ainda, né, mais para frente na parte de nervos, tá? Na parte nervosa. Então o nosso tronco trigeminal, que é o nervo mais importante para o dentista, sem dúvida nenhuma, ele tem 3 ramos, por isso que ele chama trigêmeo, porque ele emite 3 ramos diferentes. Quais são esses ramos? O ramo maxilar, mandibular e o oftal. Esses ramos eles vão adentrar esses forames, certo? Então aqui a gente vai ter no forame oval a imersão do nervo mandibular, certo? O redondo do nervo maxilar. E aqui no canal óptico a gente vai ter o nervo oftal sendo emergido por ali. Então eles atravessam o crânio, né? Esses nervos atravessam o crânio para sair para fora do crânio através dos forames respectivos também, né? Então o mandibular vai emitir vários nervos, ele vai atravessar o crânio através desse forame para vir num sentido descendente e ele vai emitir outros vários ramos, que a gente vai ver com mais calma depois. Tá? O maxilar a mesma coisa e o oftalmo a mesma coisa. Então a gente fala que eles abandonam a cavidade craniana através desses forames. Depois eles seguem um percurso. Tudo bem? Eles vão ter uma importância significativa para toda a odontologia, né? Mas também muito importante para a cirurgia e para a implantodontia, porque são nervos que vão fazer basicamente a inervação de toda a maxila, toda a mandíbula e que vão estar ligados a toda a parte da anestesiologia em si. Então todos os nervos que a gente vai anestesiar são ramos desses nervos, né? Desses nervos principais, tá? Pegando o gancho nisso, a gente pode vir aqui ainda na cavidade média, como a gente pode observar, né? A gente vai ter a presença da impressão trigeminal, tá? Então o que é a impressão trigeminal aqui? É onde é abrigado o tronco do nervo trigêmeo, né? Então o tronco trigeminal ele é abrigado aqui, ele fica presente nessa região que se chama impressão trigeminal, justamente por conta do tronco que fica disposto ali, tá certo? Então aqui a gente tem o nosso tronco trigeminal, o nosso nervo trigeminal, e daqui ele vai emitir os 3 ramos dele para entrar nessas cavidades, tá certo? Aqui ó, a gente pode ver pela cor esverdeada que os ossos, como vocês podem ver, os ossos eles estão de acordo com a cor que a gente viu na norma anterior, né? Então aqui nessa região onde estão esses forames são regiões ligadas ao osso esfenóide, como vocês podem observar, tá? Aqui a gente tem a asa menor do esfenóide, vocês vão lembrar desse termo, né? Então o esfenóide ele tem 2 asas, né? A asa menor e a asa maior, que é mais abrangente, certo? Por isso que é separado desse jeito. Tranquilo? Então norma interior, o que a gente precisa saber basicamente de importante é isso, tá bom?
Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas cavidades também, dentre elas a cavidade nasal, tá? Então, na cavidade nasal a gente vai ter algumas estruturas importantes. Esse seria um corte, né, medial aqui do nosso crânio, e a gente consegue observar, né, ele está lateralmente aqui, a gente consegue observar a cavidade nasal por dentro, como se ela tivesse tido um corte mesmo, tá legal? Esses cortes são importantes a gente entender, até para depois vocês entenderem também, a gente vai ter aula disso, sobre a questão de a leitura de tomografia, né? Porque a tomografia é feita toda em cortes, né? Nesses cortes, axial, sagital, coronal, tá? Então vai ter sempre esse tipo de corte em tomografia para a gente conseguir avaliar o tecido ósseo do paciente, perfeito? Então aqui a gente tem esse corte, que seria, se a gente estivesse lendo uma tomografia, seria um corte sagital, certo? Um corte sagital, a gente vê a estrutura do paciente de lado, como se tivesse tirado metade do crânio, tá? Para a gente conseguir ver de dentro. Então aqui a gente vai ter o osso nasal, como vocês podem observar, né? Aqui em amarelo a gente vai ter essa estrutura também ligada ao osso nasal, onde a gente vai ter a separação dos meatos, né? Os meatos nasais. Então as conchas nasais também vão estar presentes aí. Para que elas servem? A gente tem aqui, ó, 3 partes dessas conchas, né? A gente vai ter concha superior, a média e a inferior. E aqui vocês podem ver que a gente tem um espaço entre esses meatos, né? Entre essas conchas, que servem justamente para fazer a drenagem mucosa. Quando a gente está com algum processo de gripe, algum processo que produz bulbo dentro das nossas cavidades, como o osso nasal, por exemplo, a gente vai ter a drenagem através desses meatos, tá legal? Então por isso que a gente tem a separação deles aqui, eles são importantes para o nosso osso nasal, tá? Aqui a gente vai ter, aqui como vocês podem ver, ó, que estrutura que é essa aqui? É a lâmina cribiforme, que a gente tinha visto na norma interior, né, na cavidade interior do crânio. Então como vocês podem ver, ó, ela está ligada ao osso nasal aqui e ela sobe, né, em direção à cavidade craniana, tá? Ela fica interna ali, então ela faz essa ligação do víscero crânio com o neurocrânio. E ela vai ter essa importância desses nervos olfatórios que vão ter essa função da percepção do cheiro e do odor, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente tem alguns seios aqui, né? Ó, esse osso amarelo aqui é o etimoide, tá? Então, por exemplo, a lâmina cribiforme, ela é uma extensão do osso etimoide para a cavidade craniana, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, se a gente fizer um corte, aqui nesse caso é um corte coronal, tá? Se a gente fizer um corte coronal no crânio, a gente vai ver como se fosse uma norma anterior, né? Só que cortado. Então aqui é como se estivesse vendo o meu rosto de frente, só que se eu tirasse uma lasca aqui do meu crânio, né? E aí você ia ver minhas estruturas internamente. Então aqui a gente tem seio maxilar, certo? Que vai estar presente no osso maxilar, né? Então seria nessa região aqui, onde tem a projeção, a gente vai ter os seios maxilares. Cavidade nasal, como a gente pode observar, né? Cavidade orbitária, aqui em cima. Então aqui nessa vista a gente consegue ver todas as cavidades. E aqui a gente vai ter seio maxilar e um seio importante aqui, um dos seios importantes, que são os seios etimoidais, né? Então a gente tem diversos seios faciais. Dentre eles, a gente dá sempre mais importância para o seio maxilar, né? Que é o que mais interfere no nosso planejamento e no nosso dia a dia, que é muito importante, inclusive, para planejamento de endodontia. A gente vai ver isso com bastante calma, mas o seio maxilar é uma das estruturas mais importantes da maxila para planejamento, tá? Mas aqui, além do seio maxilar, a gente tem seio etimoidal e tudo isso é conectado. Ó. Cavidade nasal é conectada com o meu seio maxilar através do ósteo, que é uma perfuração que a gente tem que conecta minha cavidade nasal com o seio maxilar. Por isso, quando a gente está com sinusite, gripado, né, tudo fica cheio. Parece que o rosto fica todo pesado, porque todos os meus seios faciais eles são preenchidos por muco, porque eles têm todas as comunicações aqui. Então, quando eu estou com um processo de sinusite, por exemplo, eu vou ter isso preenchido, seio etimoidal preenchido e, por fim, ó, como vocês podem observar, eu tenho os seios frontais ali em cima, né? Que são basicamente essa região da glabela aqui, né? Que pega toda essa região, toda essa parte supraorbitária, né? Por isso que quem tem sinusite crônica também sempre sente muita dor de cabeça, né? Fala, tô com dor de cabeça, dor no rosto,
Justamente, você está com todos os seios ali cheio de muco, esse muco ele gera um processo inflamatório, né? E ele vai gerar dor, consequentemente, nessas regiões. Então, seio etimoidal, seios maxilares e seios frontais são os principais seios faciais que a gente tem. Tá? E aqui cavidade orbitária. Tá legal? Aqui, como vocês podem observar, osso zigomático, né? Se ligando na maxila. E aqui a gente tem uma estrutura extremamente importante que seria o pilar zigomático. Tá? O pilar zigomático é justamente o momento em que a maxila se junta ao osso zigomático, né? É a junção da maxila com o osso zigomático que forma um pilar. Ele também é muito importante como reparo anatômico para anestesia e também para planejamento de implantodontia, certo? Aqui a gente vai ter o septo nasal, que é o que, como se ele fechasse, né, a minha cavidade nasal. Então aqui a gente vê, né, vou voltar um pouquinho, aqui a gente vê um corte sagital, né, cortado, mostrando a cavidade interna do meu nariz. Tá? Seria isso aqui cortado, eu vendo toda essa cavidade interna. Já aqui seria cortado também um corte sagital, só que um corte menos espesso, né? Então aqui eu não tiraria o meu septo nasal. Então isso tudo aqui é uma estrutura septal que protege a minha cavidade, né? Ela abriga ali. Então aqui eu estou fazendo um corte um pouquinho para menos. Se fosse uma tomografia, seria um corte anterior ali. Quando você roda os cortes tomográficos, você vai vendo cada vez mais os espaços, né? Pensando numa tomografia, isso seria um corte antes, tá? Então aqui a gente vai ter mais uma vez, ó, osso frontal, seio frontal, como vocês já viram, osso nasal, só para vocês entenderem, o etimoide, tá? Aqui seria a minha lâmina cribiforme, certo? Aqui meu osso etimoidal, aqui seria o meu vomer, tá? Que é o vermelhinho, tudo bem? A maxila aqui seria meu palato, né? Ó, palato duro, palato mole. Tá? Meu esfenoide, lâmina pterigoide aqui, que é um processo muito importante também, que vai fazer parte do osso esfenoide, certo? Aqui eu tenho que seio aqui? Seio esfenoidal, que também é um seio facial, certo? Que está bem mais para posterior aqui, né? Bem mais para posterior. E aqui eu vou ter todas essas estruturas aqui, ó, etimoide, vomer, uma parte da maxila, né? Mas um pouco mais superior, lâmina cribiforme, tudo isso forma que eu tenho de conhecimento como septo nasal. Então, meu septo, ele vai ser formado por esses ossos, principalmente por etimoide e vomer, tá? Principalmente por etimoide e vomer, ali forma o meu septo nasal, tá? Se eu tirar isso aqui, eu tenho essa imagem aqui, né? Que seria a minha cavidade nasal interna. Tudo bem? Deu para entender até aqui, tranquilo? Então, tá bom. Aí por fim eu vou ter outra cavidade, o importante é a cavidade orbitária, né? A cavidade orbitária também é importante na implantodontia, lógico que assim, não vai ter uma importância direta, tá? Não vai fazer parte diretamente do nosso planejamento, mas obviamente a gente tem que ter esse conhecimento. Ela tem uma aplicação maior quando a gente clínica, né? Uma aplicação maior quando a gente pensa na cirurgia vulvomaxilo mesmo, para tratamento de fraturas orbitárias principalmente, tá? Então, aí a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais relevante sobre essa cavidade. Né? A aorta ela é formada por diversos ossos, quase todos os ossos da face elas fazem parte do osso orbitário, para formar essa cavidade. Né? Então a cavidade é esse espaço vazio e ao redor dele a gente tem vários ossos se ligando. Então a gente vai ter o osso frontal fazendo parte, principalmente do teto da aorta, tá? A gente vai ter aqui o osso zigomático fazendo parte da parede lateral da aorta, tá? O etimoide fazendo parte da parede medial da aorta, certo? O esfenoide fazendo parte da parede posterior da aorta, junto com as suas fissuras, né, que a gente já viu, fissura orbitária superior e inferior, é através do esfenoide que vai emergir isso, certo? E por fim, no assoalho da aorta, né, que seria o meu piso da aorta ali, é a parte mais inferior, eu vou ter o meu osso maxilar fazendo parte do soalho da aorta, tá? Quem abrange aqui o meu soalho da aorta é o osso maxilar, tá legal? Isso é importante porque, por exemplo, se eu vir aqui, ó, se eu pegar esse corte aqui, né, que vai me mostrar uma vista mais lateral e não anterior, né, então se eu pegar esse corte sagital aqui, eu vou observar, ó, que dentro da órbita ainda eu vou ter o osso frontal como teto,
etimoide, vomer, e aqui eu tenho todo o osso maxilar fazendo parte desse processo. Por que isso é importante? Quando eu tenho fratura de assoalho de órbita, né, que a gente fala, essas fraturas de assoalho de órbita são importantes porque aqui, essa extensão maxilar que a gente tem, ela faz uma extensão inclusive até o palato. Então, muitas vezes o palato duro, ele é uma referência para a gente no tratamento de fratura de assoalho de órbita, na hora de reconstruir o assoalho da órbita. Geralmente a gente reconstrói esse assoalho com malha de titânio, né? Então, para a gente adaptar essa malha, ela tem que ir o mais posterior possível, para não ficar nenhum buraco ali, né? Nenhuma parte vazia, e essa malha tem que reconstruir todo o assoalho, né? Ela tem que vir até o finalzinho, e bem na parte mais posterior a gente tem uma parte do palato duro, que faz parte também do assoalho da órbita. Fechou? Tranquilo? Então essa importância a gente tem também. Então muitas vezes, por exemplo, também fratura, que é muito comum, tanto fratura de assoalho orbitário, que a gente chama de blowout, né? Fraturas em blowout é quando quebra o assoalho orbitário, que fratura isso. Inclusive a gente tem um método diagnóstico muito interessante para fazer o diagnóstico de fratura de assoalho orbitário. Qual que é? Quando a gente está vendo uma tomografia, nesse corte mesmo, vamos pensar que a gente está vendo um corte coronal aqui, tá? E aí a gente tem um processo de fratura aqui. A gente vai ver o seio maxilar totalmente hipodenso, né? Que seria o radiopaco do raio-x para a tomografia hipodenso, né? Aliás, hiperdenso, perdão, hiperdenso. O radiopaco seria o hiperdenso. O radiolúcido seria hipodenso, tá? São terminologias diferentes. Então, quando você vai ler uma tomografia para alguém, você não fala, essa estrutura radiopaca. Você fala, essa estrutura hiperdensa, né? Então, essa região, ela fica totalmente hiperdensa, mostrando que teve um extravasamento do conteúdo orbitário do seio maxilar, porque eu faço essa conexão, né? Quem separa aqui o meu seio maxilar da cavidade orbitária é essa parte da maxila. Então, eu tenho um extravasamento do conteúdo para o seio maxilar e ele fica preenchido. Às vezes, quando você está na dúvida, às vezes é uma fratura discreta, você está na dúvida se tem mesmo fratura ou não, esse é um método diagnóstico interessante, né? O preenchimento do seio maxilar. Tá legal? Então, esse é um ponto interessante. É muito comum esse tipo de fratura e a gente faz esse tipo de reconstrução com malha de titânio e placa de titânio. Tá? A gente tem, é muito comum também ter fratura nessa estrutura aqui, que a gente chama de fronto zigomático, tá? Que a gente já considera uma fratura do complexo orbitário, porque está fazendo parte, né? Então, esse tipo de fratura é o mais comum dentro do complexo orbitário, que é a frontozigomática, quando você destrói a estrutura frontozigomática. Por ser uma sutura, e a gente tem que lembrar que as suturas, elas são pontos de ligação, então são pontos de fragilidade no nosso crânio. Todas as suturas apresentam pontos de fragilidade, que são pontos de ligação. Então, se a pessoa, o paciente, ele sofreu um trauma, um acidente, bateu essa região, fatalmente ele vai ter a disjunção da sutura. Isso é até um método de proteção do nosso organismo, né? Ele faz isso até como um método protetivo, por isso que ele tem essas suturas, para que quando tem esses impactos, ele frature no lugar exato ali. É até mais fácil para a gente pensar depois em fixação. Então é muito comum a gente fixar essa sutura frontozigomática, tá? Uma fratura muito difícil de ser tratada do complexo orbitário, que a gente costuma falar que é o maior desafio para o maxilo, né, dos traumas faciais, que é a fratura nóia. Né? O que é a fratura nóia? É a fratura do complexo naso, órbito e etimoidal. Então é quando a gente tem fraturas de todo esse complexo aqui, ó. Naso, órbito e etimoidal. Que é quando a gente tem fratura de parede medial de órbita. Esse é o ponto mais difícil, sem dúvida nenhuma. São as reconstruções faciais mais difíceis de serem feitas, as fraturas nóias. Né? Justamente porque o acesso aqui é muito difícil. A gente conseguir acessar essa região, que seria essa região aqui, a minha órbita. Tem muitas estruturas importantes aqui, como a glândula lacrimal, por exemplo, que pode ser afetada. E fora que esse osso etimoidal, ele é uma lâmina de papel, basicamente, né? Ele é um osso extremamente fino, então difícil da gente fixar. Geralmente, essas fraturas naso-órbito-etimoidais, elas acabam gerando consequências graves para o paciente, né? Efeitos colaterais que é difícil de ser reversível. Então, às vezes você vê aquela fratura orbitária que o paciente fica, às vezes, com diplopia, né? Que é a visão dupla.
ou então ele tem uma queda da pupila dele, uma pupila fica desnivelada com a outra, né? Isso é muito comum acontecer nesse tipo de fratura, tá? É muito comum também ter dactiocistose, é difícil falar, dactiocistose, tá? Que é quando o paciente ele lacrimeja automaticamente, né? Ele não para de lacrimejar e geralmente isso forma uma fístula na glândula lacrimal. Justamente acontece por conta dessa fratura, tá? De parede medial de órbita. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, basicamente, de cavidade orbitária também é o que a gente precisa entender. E outra coisa que eu não falei, né? Mas obviamente a cavidade orbitária é uma cavidade que abriga o globo ocular, né? Então, dentro dela a gente vai ter essa estrutura do globo ocular, que vai receber várias inervações, irrigações arteriais através da cavidade orbitária e os seus forames e fissuras. Beleza? Tranquilo até aqui? Show! Bom, outro ponto importante que a gente tem, outra estrutura importante que a gente tem é a fossa temporal, né? Que é uma estrutura bastante importante quando a gente pensa em cirurgia também, né? Aqui a gente tem uma vista lateral do crânio, só para a gente retomar o osso zigomático, maxila, mandíbula, né? E aqui o osso zigomático ele faz junção tanto com a maxila, mas ele faz junção com o osso temporal também. E quem junta esses dois ossos é justamente o chamado arco zigomático. O arco zigomático é a estrutura mais projetada da nossa face, né? Não é o zigoma, e sim o arco. Se vocês conseguirem apalpar, ele é quem dá toda essa projeção, né? Que seria aqui nessa região aqui. E ele faz a ligação do osso zigomático com o osso temporal, através dessa ponte, como se fosse uma ponte, certo? Aqui a gente tem o temporal, ele se localiza já numa cavidade já numa parte mais posterior do crânio, né? Ele faz ligações, suturas com a parte já craniana, né? O nosso crânio, de fato, a nossa calota craniana, tá? E aqui a gente tem também uma estrutura importante que é a parte petrosa do temporal, tá? Uma parte importante que está ligada ao meu canal auditivo, beleza? E aqui nessa parte petrosa a gente tem uma estrutura também importante que é o processo estilante, certo? Mas por que a gente está falando disso também? O arco zigomático ele vai fazer essa ponte. Se vocês conseguirem enxergar, ó, se a gente não tivesse esse arco zigomático, nosso crânio seria reto, certo? A gente seria achatado. Então ele faz essa ponte, só que ao mesmo tempo que ele faz essa ponte, ele cria um espaço, né, entre o arco zigomático e a parte mais posterior do temporal. A gente tem um espaço ali, que é o espaço que faz a ponte, né? Então tem um buraco ali. Esse buraco é a chamada fossa temporal. Então a fossa temporal ela está dividida, ela está entre o osso temporal e o arco zigomático. E por isso que a gente tem também duas fossas temporais. A gente tem a fossa infratemporal e a fossa temporal superior. A fossa temporal superior seria essa região, e a fossa infratemporal seria essa região inferior, já bem no espaço aqui de incisura mandibular, né? A incisura mandibular é onde separa o côndilo do processo coronoide, né? E aqui na incisura a gente vai ter a fossa infratemporal. A fossa infratemporal é especialmente um acidente anatômico importante para nós dentistas, principalmente para quem faz cirurgia. Né? Uma complicação muito comum que a gente tem na cirurgia de extração de terceiro molar superior, principalmente, né, é o deslocamento do terceiro molar superior para a fossa infratemporal. E pensa comigo aqui, né? O nosso terceiro molar superior está aqui, perfeito? Quando a gente vai extrair, a gente tende a deslocar ele para a distal. Quando ele está erosionado, não tem muito problema, ok? O problema é quando esse dente está muito superior, né? Esse terceiro molar está muito para cima. Geralmente acontece com os dentes que estão mais inclusos, né? E aí geralmente esse dente tem uma angulação, a raiz fica um pouquinho para cá, certo? Ele está geralmente meso-angulado aqui, então a raiz aponta para essa direção. E aí o que a gente faz? A gente pega, apoia o nosso extrator nessa região entre o osso e o terceiro molar e joga ele para distal. Quem já está no terceiro molar sabe que esse é o movimento que a gente faz. Quando a gente faz isso, se esse dente está muito incluso, ele está muito para cima, você tende a levar ele para a fossa temporal. Se você não tem um apoio legal ali e usa a técnica correta, que a técnica correta para extrair um terceiro molar incluso superior, não é jogar ele para distal.
porque se você jogar ele totalmente para distal, ele vai cair na fossa intratemporal. O certo é desloca ele para distal uma parte e depois você desloca ele axialmente para baixo, justamente para ele não ter esse risco. Porque depois, muitas vezes, o que acontece quando acontece esse tipo de acidente? A pessoa vai lá, desloca o dente, aí ela está olhando, cheio de sangue no campo, quando o auxiliar aspira para ele perdeu o dente, não está mais lá. Com certeza esse dente ele pode ter sido jogado para a fossa intratemporal. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês, né, esse é um relato de caso até publicado por nós nem lembro o ano, não sei se está aqui também, mas já faz um tempo, deve fazer uns 3, 4 anos que foi publicado, que é um caso clínico de deslocamento de terceiro molar superior para a fossa intratemporal. Esse é um caso nosso, e esse embaixo, esse é um outro artigo mostrando o caso clínico também de outros autores, né, outros colegas, certo? Mas só mostrando para vocês que há uma incidência até que relevante desse tipo de acidente. Tá? Qual que é o grande problema? O grande problema é que o tratamento é extremamente difícil, não dá para ser feito com anestesia local, esse paciente tem que ser levado para o hospital, e para achar esse dente é um terror, né? Não é nada fácil, porque a fossa intratemporal é um buraco negro, então para conseguir identificar essa região é bastante difícil. Aqui eu trouxe para vocês mais detalhado o caso, né? Na verdade foi um caso que a gente recebeu de um colega dentista que chegou para nós na faculdade, isso na época que eu estava no doutorado, tá? E o colega deslocou o terceiro molar para a fossa intratemporal e encaminhou para a gente fazer a remoção, né? Isso teve que ser feito em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e tudo mais. Então só para vocês terem uma noção, ó, aqui é o espaço, isso é uma topografia, tá? Esses cortes são reconstruções em 3D, então não são cortes específicos daqueles que eu falei para vocês, de coronal, sagital, né? Isso é uma reconstrução em 3D. A reconstrução em 3D ela é o quê? A junção de todos os cortes. É quando você junta corte coronal, sagital e axial e monta uma reconstrução em 3D, de fato, com todos eles. Então aqui a gente consegue observar muito bem a localização do dente, né? Que é a fossa intratemporal. Como eu falei para vocês, fica bem próximo ali da incisura mandibular. É basicamente a mesma região. Então imagina, para você conseguir acessar isso, a gente tem que fazer um acesso mais alto aqui, ali perto de trígono reto molar, só que ascendente, né? Para você conseguir acessar mais ou menos a região de incisura mandibular. Então ali tem várias estruturas chatas que podem ser afetadas, né, durante esse procedimento cirúrgico, o que torna o procedimento bastante desafiador, certo? Então o ideal é o quê? Não deslocar esse dente para lá. Pode acontecer, lógico que acidentes podem acontecer com todos os profissionais, né? Não é porque o colega fez isso que é porque ele é um colega ruim, né? Desabilitado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo o maior especialista de todos pode ter problemas e vai ter. Na verdade, complicações fazem parte. O que a gente tem que fazer é saber resolver as complicações. Isso é o mais importante. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, uma aplicação que a gente tem, basicamente talvez a única, pensando em neurocrânio, né? Como eu falei para vocês, o dentista nunca vai acessar, não mexe com o neurocrânio, mas uma das aplicações que a gente tem é a remoção, inclusive bastante aplicada para implantodoncia, é o uso de enxertos, né, retirados de áreas extra-orais, áreas doadoras extra-orais para a reconstrução de regiões intra-orais, tá? Então esse talvez seja o momento que a gente vai ter algum contato e alguma habilitação ali para mexer com essa parte do nosso crânio. Certo? Hoje em dia, eu vou ser sincero para vocês, né? A gente sempre comenta em aula ainda, porque é uma técnica extremamente já sedimentada, né? E super bem recomendada, só que hoje tem diminuído cada vez mais o uso de enxertos autógenos retirados de áreas extra-orais, né? Porque a morbidade acaba sendo um pouco maior, né? Não tanto assim, parece que é uma morbidade enorme, mas não, mas a morbidade acaba sendo um pouco maior. E hoje a gente tem uma evolução dos materiais, dos biomateriais, eles estão evoluindo muito rápido, né? A gente tem opções excelentes, né? Hoje fazer uma mistura de biomaterial com osso autógeno, como você não precisa de grandes doações de osso autógeno, você consegue apanhar esse osso de cavidade intra-oral, não precisando partir para extra-oral. Então você consegue ter, com a mistura do biomaterial com o osso autógeno, você consegue ter um volume muito maior de enxerto para ser utilizado, não necessitando tirar osso de área extra-oral, tá certo? Mas de qualquer forma, esse é um tipo de procedimento que a gente vai mexer
com o neurocrânio ali a cavidade craniana, calota craniana. Então, na verdade, a calota craniana talvez seja a melhor opção que a gente tem de área doadora extraoral para pensando em reconstrução. Por quê? Primeiro, a cavidade craniana ela apresenta um osso de extrema qualidade, porque é um osso que tem, na medida certa, a presença de osso cortical e osso medular. Isso é importante, porque ter só osso cortical não é uma opção interessante, porque o osso muito cortical, extremamente cortical, ele recebe menos irrigação sanguínea, tá? Agora, o osso muito medular também não é interessante, porque ele vai receber muita irrigação sanguínea, só que qualidade pobre. A qualidade pobre é um osso sem qualidade, né? A gente vai falar sobre tipos ósseos mais para frente, quando a gente começar a entrar mais com implantodontia. A gente tem basicamente 4 tipos de osso, pensando em implantodontia. Isso o Michi escreveu quando ele começou a falar sobre implantodontia, né? Pranemark e tudo mais. Então, quais são esses tipos de osso? A gente tem o osso tipo 1, que é o osso extremamente cortical, tá? Vocês vão ver isso com mais calma depois, eu já vou adiantando. Osso extremamente cortical. A gente tem o osso tipo 2, que é um osso córtico-medular, tá? Na medida mais ponderada ali. A gente tem o osso tipo 3, que já é mais medular que cortical, mas ainda é um osso bom. O osso tipo 3 e 2 são os melhores. E a gente tem o osso tipo 4, que é um osso de qualidade extremamente ruim, que é muito medular. E quando o Michi descreve esses tipos ósseos, ele coloca até isso dentro da nossa face. Ele consegue separar as áreas que tem cada tipo de osso. Então, por exemplo, a área anterior mandibular é uma área de tipo de osso 1. Por quê? Um osso extremamente cortical, que é a região mentoniana. Um osso muito cortical, né? É bom porque quando a gente pensa em implante, é um osso que vai travar muito bem no implante. Por outro lado, o ruim dele é que ele tem pouca medular, então vai chegar menos irrigação sanguínea, que é extremamente importante e fundamental para a osso-integração, os princípios de osso-integração. Já o osso posterior mandibular, ele é um osso tipo 2-3, osso bom, porque ele é córtico-medular na medida mais certa, certo? Por isso que também quando a gente pensa em enxerto de área doadora intraoral, a gente pensa o ramo mandibular sendo uma opção extremamente interessante, porque é um osso tipo 2-3. Aí a gente vai ter a área anterior maxilar, que a gente pode considerar um osso tipo 3, mais medular do que cortical, só que ainda tem uma cortical interessante. E por fim a gente vai ter a área posterior maxilar, que é a região de túbera ali, né? Que é o pior osso que a gente tem. É o osso mais poroso, mais medular que a gente tem, certo? Até pela presença do seio maxilar faz com que tenha muita medular, pouca cortical. Então, para travar implante é um pouco mais difícil. Isso no planejamento de implante de vocês vai ser fundamental, vocês delinearem o tipo ósseo, tá? Muitas vezes isso é um padrão, né? O ser humano é feito todo de padrão, né? A gente tem os padrões e tem as exceções. É lógico que vão ter exceções, e a tomografia é um estudo interessante para você delimitar a qualidade óssea desse paciente, porque através da tomografia você consegue observar se existe uma cortical óssea interessante. Às vezes você vê um paciente que tem uma espessura boa de osso, você fala, nossa, dá para colocar implante aqui. Aí você vai ver a tomografia pura medular. Por fora, o arcabouço, excelente, tem espessura. Por dentro é um osso mole, um osso sem travamento nenhum, tá? Mas enfim, voltando para os enxertos, né? O osso da calota craniana, ele é um osso interessante por isso, ele é um osso córtico medular. Pode falar. Justamente, eu ia entrar nesse ponto agora, né? Mas é uma pergunta interessante. Só para a gente contar a história para vocês também. A gente tem vários tipos de enxertos que a gente tira com a doação extraoral. Quais são as áreas mais comuns? A calota extraoral, tá? Calota, a parte do quadril, né? E a tíbia ou a fíbula, né? Mas a tíbia é mais comum. A tíbia muito hoje, né? Aliás, praticamente quadril e tíbia quase não se tira osso, tá? É basicamente hoje muito raro. Até porque a tíbia é um osso muito cortical. Já o quadril é um osso muito medular. Então a gente pega a calota craniana, que é um osso que tem bastante estrutura córtico-medular, por isso que é de eleição. O problema da calota craniana qual que é? É vender, na verdade, né? Como que você vai vender para o seu paciente? Falar, eu vou tirar um osso da sua cabeça e aí eu vou colocar ele dentro da sua boca, tá? A gente vai ter que te levar para o hospital, eu vou abrir sua cabeça inteira e aí a gente vai tirar o osso daí para colocar na sua boca. Então assim, tem que ter gabarito para você conseguir convencer o paciente a fazer isso.
A indicação para esses enxertos estruturais é quando a gente tem uma maxila extremamente atrófica, não tem o que você fazer, né? Não tem santo que forme o osso ali, não tem como colocar implante, né? A calote canina, sem dúvida nenhuma, como você agora respondendo a sua pergunta, ela é o melhor osso e a melhor recuperação, só que ela é a que dá mais medo no paciente, porque ele vai mexer com a cabeça dele, né? Por que a melhor recuperação? A morbidade da calote canina é quase nula, o paciente se recupera super rápido, né? E ele quase não tem efeitos colaterais, efeitos adversos dessa cirurgia, né? Porque a única coisa que ele pode ter, por exemplo, contraindicações, ou não são absolutas, mas que pode ser contraindicações. O paciente calvo, por exemplo, né? Ele vai ficar com uma cicatriz, então você tem que ter esse cuidado. Por exemplo, o que pode acontecer é o paciente se sentir mais afundado ali, porque você vai tirar o osso, vai ficar um buraco. Você pode até preencher isso com osso sintético, né? Biomaterial. Mas de qualquer forma o paciente ele sente um pouquinho o afundamento, isso pode incomodar ele, né? Dá uma gastura, ver que está afundado ali em cima. Mas esteticamente não tem nenhum problema, a não ser que o paciente for calvo. E também a recuperação é muito rápida. É diferente, por exemplo, de você tirar um osso do quadril da tíbia, que são os piores pós-operatórios. Porque quando você tira o osso realmente de quadril, o paciente ele fica sem andar direito uns 6 meses. Muitos pacientes não voltam a andar muito bem depois de enxerto de quadril, tá? Tirando daqui, e de tíbia também. Muitos pacientes, o paciente vai ficar sem andar um tempo direito, vai ficar mancando 6 meses, né? E ele pode não voltar a andar tão bem assim. Tíbia é mais difícil, mas quadril é comum porque ele está mexendo com a articulação também, certo? Uma área articular. Tranquilo? Então, na verdade, a calota é a melhor opção para tudo, né? A não ser que ela tenha essa contraindicação mesmo do paciente calvo que não quer ficar com cicatriz. De resto, ela é a melhor opção. O problema é vender. É vender porque o paciente não quer. Mas a gente tem, por exemplo, um exemplo muito bom que a gente tem é o professor Paulo Pérez. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Que ele era aqui de Araçatuba, ele também é professor da FOB lá, Paulo. E ele, na época, se fazia, como eu falei para vocês, hoje faz muito pouco, né? Com o avanço dos materiais, a gente quase não faz. Mas na época que a gente fazia muito enxerto extraoral, o professor Paulo Pérez fazia muita calota canina, tanto é que a gente tem vários casos aqui nessa tuba, né? A gente que fez parte da pós, a gente tem uma série de casos com calota, justamente porque tem essa casuística legal. Então ele é um cara que consegue mostrar para o paciente a importância e mostrar que o procedimento não é tão de risco assim quanto o paciente pensa, tá? Então aqui só mostrando para vocês um casinho, só para vocês entenderem, né? Aqui no caso, para a técnica para obtenção do enxerto. Então, o paciente que seria, no caso, o paciente que tem cabelo, a gente não tem necessidade de raspar o cabelo do paciente, porque o acesso é feito bem na linha mediana aqui, né? Então, você separa o cabelo do paciente e o acesso ele vai ser feito ali nessa região, na região de junção mesmo da linha mediana do crânio, tá? Então, é feita uma anestesia local, obviamente, depois o paciente está com anestesia geral, a gente faz uma aplicação local ali, com anestésico local, dentro do hospital. Os campos cirúrgicos são posicionados, tá? Isso são compressas, né? Para a gente conter o sangramento, que é bastante excessivo, essa região, uma capilaridade muito excessiva, então a gente vai ter um sangramento importante, né? A incisão é feita bem na linha mediana, para não ter esse problema com o couro cabeludo. A gente acessa, como vocês podem observar, aqui a gente tem acesso, é feita uma incisão em pele, a gente vai acessar o pericrânio. O que é o pericrânio? É o periósteo do crânio, por isso chama pericrânio. A mesma coisa que o periósteo, a gente tem a maxilomandíbula, a gente vai ter no crânio, mas com o nome de pericrânio, tá? Aí você incisa esse pericrânio para ter acesso ao osso da cavidade craniana, certo? Aqui tendo o acesso, vocês podem perceber que não tem necessidade de ser um acesso extenso, né? Pode ser um acesso bem na linha mediana, não tem necessidade de cortar o cabelo, e com afastadores específicos a gente consegue ter um campo cirúrgico bastante interessante, tá? Acessado isso, vão ser realizadas as osteotomias. Aí vocês podem perguntar nesse momento, né? Que sempre surge essa pergunta nesse momento. Ah, Gustavo, mas o dentista que faz a remoção do bloco ósseo para a captação do enxerto, então, na verdade, o dentista pode fazer, mas nem todo dentista se sente seguro ou habilitado para fazer isso. Então, geralmente, para não dar muito chabu também, o dentista às vezes não quer complicação, ele até consegue fazer o acesso e retirar, mas para ter um negócio mais bem organizado e não ter problemas legais também, às vezes
a pessoa não se sente extremamente confiante com isso, você pode chamar um neurocirurgião para acessar para você e fazer a osteotomia. Então é muito comum essa cirurgia ser feita em conjunto. O bucomaxilofacial geralmente ele está apto, porque a gente mexe nessa parte de crânio, né? Justamente porque a gente trata as fraturas de osso frontal. Então esse acesso para a gente ele é até muito simples, porque a gente faz um acesso muito pior que o acesso coronal. Não sei se você já viu, que a gente desenluva todo o paciente, toda a pele aqui do crânio a gente joga para baixo para acessar o osso frontal aqui e fixar fraturas. Então esse acesso ele é até bem conservador no que diz respeito. Só que o problema é que você vai ter que fazer a osteotomia, uma osteotomia mais profunda. Corre um risco muito grande durante a osteotomia, como vocês vão perceber aqui, a gente ter acesso a, sem querer não, né? Num acidente de repente você acessar a cavidade interna ou até fazer uma lesão cerebral. Então corre esse risco. Para quem não tem experiência, isso pode acontecer. Por isso que muitas vezes a gente tem a preferência de chamar um neuro que já está acostumado com esse tipo de osteotomia no crânio. Então aqui a gente faz 2 pontos de referência, um mais anterior e um mais posterior. 2 pontos de referência para ligar essas, a gente faz 2 fossas ali com fresa, com broca, e depois a gente liga elas, né? São 2 pontos de referência. Aqui, esse é um ponto. Esse seria o outro ponto mais posterior. Aí, esses 2 pontos vão ser ligados. Certo? Eu acho que tinha um vídeo aqui, mas não vai rodar. Então, de um ponto ao outro vai ser ligado com uma fresa montada em peça reta mesmo, tá? Tudo que a gente conhece, como vocês podem observar. Então, uma osteotomia em profundidade realizando essa região e a outra nessa região mais interior. Depois a gente liga uma outra e aí é importante que nesse momento se o dentista não está fazendo a coleta do osso, que ele oriente o neuro a fazer a coleta do jeito que ele quer, no molde que ele quer. E o neuro vai falar, tá, mas você quer o quê? Você quer que eu faça o quê? Qual o tamanho do bloco? O que você vai fazer? Porque o neuro não sabe o que você vai fazer com o osso, né? Ele precisa saber o que ele vai fazer. Então aqui você começa a desenhar o tamanho dos blocos ósseos que você vai querer, né? Então, nesse momento as osteotomias vão ser realizadas nesse sentido. Né? Como vocês podem observar, ligou um ponto ao outro, depois ainda separou em 2 partes e aí começou a fazer os blocos, certo? E aí depois esses blocos vão sendo retirados com o cinzel, né? Por isso que nesse momento é muito importante. Como você tem que fazer a osteotomia até o fim, no ponto certo, para conseguir clivar o bloco de maneira correta, é importante que você tenha noção exata da profundidade que você vai até onde você vai inserir sua broca, tá? Então os blocos ósseos são retirados e posteriormente, de todos os blocos retirados, o paciente vai ficar com essa cavidade em aberto, né? Por isso que eu falei para vocês que às vezes sente um pouquinho esse afundamento quando o paciente passa a mão, tá? Isso pode acontecer. Para isso a gente pode fazer o quê? Preencher isso com osso ou até colocar, é comum até colocar uma malha de titânio, né, por cima disso para o paciente não sentir esse afundamento. Tá legal? Aí é feita a sutura, beleza? E aí, como vocês podem ver, um acesso super discreto. Se o paciente tiver cabelo, não vai aparecer, né? E o pós-operatório super tranquilo, o paciente vai andar, vai fazer normal, diferente se ele tirasse o osso de quadril e tíbia, tá? Vai ficar de repouso alguns dias, né? Como qualquer tipo de cirurgia ele ficaria. Tá? Então aí o aspecto da sutura imediata, né? Foi feito um ponto interno aí, né? Como vocês podem ver que fica mais estético também. E é importante que nesse momento a gente deixe um scalp nesse paciente, né? O que seria o scalp? O scalp é um tipo de dreno que a gente deixa, porque como uma região de muita capilaridade, como eu falei para vocês, é importante deixar pelo menos 2 a 3 dias drenando esse sangramento para que não tenha um hematoma importante ali. Tá? E desse hematoma surge uma infecção, e aí se a gente tiver uma infecção nessa região, é uma região extremamente perigosa. Tá? Então o scalp, sempre que a gente trabalha com o crânio, a gente pensa no scalp, que é um dreno que a gente deixa. Por exemplo, como eu falei para vocês da fratura de osso frontal, né? A gente faz um acesso daqui a aqui, assim, e aí a gente descola tudo isso aqui, acessando muitas vezes até a ponta do osso nasal do paciente, porque às vezes a gente faz reconstrução orbitária via esse acesso. Tá? Quando a gente fecha, né, essa seria a cicatriz que fica no acesso
no acesso coronal, para tratamento de fratura frontal. Aí a gente deixa um scalpel aqui do ladinho para ir drenando isso. 2, 3 dias é o suficiente para que depois a gente tire esse scalpel. Um momento bem desagradável, inclusive, né, porque a gente puxa ele. O paciente sente um pouco, né, ele não vai estar anestesiado, mas nada muito relevante, mas é desagradável. Então, quando que a gente vai determinar, escolher, coletar um osso de uma área doadora externa e não interna? Como eu falei para vocês, situações em que a maxila se encontra extremamente atrófica, a gente não tem nada de osso, como a gente pode ver nesse caso. Isso é uma maxila extremamente atrófica. Como vocês podem observar, ó, aqui já é a cavidade nasal, né? Você consegue ver uma membraninha que delimita para a gente a fala que aqui é a cavidade nasal, que é essa membrana da cavidade nasal, certo? Então a gente tem pouca altura e espessura quase nada. Isso aqui é um osso praticamente uma lâmina de faca total, né? A gente não tem uma estrutura óssea suficiente para ancorar o implante nesse osso. E também, como você vai conseguir uma quantidade óssea tão relevante assim de uma área interna doadora, da área intrabucal? Muito difícil, a gente não tem osso disponível para isso, né? Então aí nesses casos, em atrofias severas, a gente opta por escolher a área doadora externa. Aqui só mostrando para vocês, né, como que esses blocos ficam fixados, que eu tinha mostrado a remoção dos blocos. Então eles vão ser fixados com parafusos, né? Vão ser fixados com parafusos aqui. E aí a gente fecha isso, sutura, e depois abre isso, depois de 6 a 8 meses, para conseguir fresar os implantes e instalar os implantes, né? Depois da reabertura, a gente tira os parafusos e instala os implantes. Aqui só mostrando um caso clínico de aplicação para vocês. Essa paciente, uma paciente usuária de prótese total há muitos anos. Isso é muito comum, vocês vão pegar na rotina de vocês o quê? Principalmente essa geração de idosos ainda que a gente tem. Pacientes que fazem uso de dentadura prótese total há 40, 60 anos, né? Muitos pacientes, hoje mesmo a gente operou uma paciente de manhã no protocolo inferior, né? Só que ela era desdentada total superior. Ela estava falando, ela estava reclamando da dentadura que estava solta, a gente só fez o protocolo inferior de qualquer forma, mas ela estava reclamando da dentadura superior solta. E aí ela comentou, ela falou, nossa, eu uso essa dentadura, ela tem 70, 69 anos. E ela falou que usa dentadura desde os 19. Dentadura. É muito comum isso, não é o primeiro caso, já vi vários casos, é muito comum, porque na época, na geração dessas pessoas, né, como dessa senhora, né, naquela época se extraía muito dente mesmo, e era comum fazer extotal, por incrível que pareça. Tem até alguns pacientes que me relataram que na época era bonito você usar dentadura, que era uma questão até de elegância, por conta dos dentes serem retinhos, bonitinhos, né, todos perfeitinhos, não tem imperfeição. Então você ter dentadura era até um sinônimo de status de repente, naquela época. Muita gente extraía dente rígido para pôr dentadura, porque queria usar dentadura. Então isso era muito comum, fora que a odontologia não era muito avançada como hoje, se extraía mais dentes, né? A gente não tinha essa tecnologia. O problema qual que é? Esses pacientes usam dentadura há 30, 40 anos muitas vezes. Vocês conhecem já o processo de reabsorção óssea, fisiologia óssea, que a gente vai estudar também, né? Com mais profundidade. Mas basicamente o osso, quando a gente perde os dentes, a tendência de reabsorção óssea ela multiplica, né? A velocidade da reabsorção óssea ela multiplica muito. Então a gente vai ter uma reabsorção severa. O uso de prótese total ele não impede essa reabsorção. Então esse paciente está há 20, 30, 40 anos com um processo reabsortivo sem dente. Quando ele decide colocar implante, porque agora a gente tem uma tecnologia mais avançada, o implante está começando a popularizar agora. Antes também, até 2000, começo de 2000, até 2005, ali o implante ainda era um tratamento para pacientes de classe financeira maior, né? Uma classe social mais alta. Então agora a gente está tendo uma certa popularização. Então muitos pacientes estão vindo dessa época e querendo colocar o protocolo agora. Aí eles chegam com uma situação dessa e fala, eu quero para o protocolo. Aí você vai e pede uma tomografia para o paciente e ele não tem osso nenhum. Aí torna-se um desafio para você tentar conseguir resolver esse problema do paciente, né? Então aqui como vocês podem ver, uma prótese total já antiga, ela tinha várias queixas, dentre as principais é sempre
né? O fato da próstata total não estar bem adaptada, não consegue mastigar, queixa estética, tudo isso, autoestima, né? Tudo isso entra em vigor na hora da queixa dos pacientes. Então, como a gente pode ver já no aspecto clínico, uma gengiva bastante fina e sem espessura, até pelo próprio tecido periodontal, a gente já consegue ver que não tem muita espessura óssea. Isso é um ponto importante clínico para vocês, tá? Muitas vezes o aspecto clínico ele engana muito, né? Porque a gengiva, né, o tecido periodontal, principalmente essa região de rebordo alveolar, ele é um tecido gengival queratinizado, certo? Esse tecido ele é massacrado por prótese o dia inteiro, né? 40 anos. Ele começa a criar, como ele é queratinizado, ele produz queratina e ele começa a criar uma estrutura muito mais fibrosa. Aí você pega o paciente, não nesse caso dá para perceber que é atrófica, né? Mas não o tanto que ela é atrófica de fato. Mas tem caso que o paciente tem um rebordo que parece ser espesso, quando você apalpa, você fala, nossa, tem osso com força aqui. Quando você vai abrir o paciente, você se depara com uma situação totalmente diferente. Por quê? A gengiva espessa parece que é osso, porque o tecido periodontal ele queratinizou demais até por conta do trauma oclusal que ele sofre, né? Então isso é muito importante para quê? Para a gente pensar no nosso exame de imagem, a radiografia. Então você vê um paciente desse e fala, vou pedir um raio-x, né? O raio-x é condição sine qua non para a gente operar. Sem raio-x não dá para fazer implante, né? No mínimo. Então você vai lá, pede uma panorâmica, legal. Aí você vê a panorâmica, até tem uma altura óssea legal. Você fala, tá legal, dá para fazer implante. Se você não se atentou a esse aspecto clínico importante da queratinização do tecido periodontal em volta do rebordo alveolar, você abre o paciente e se depara com uma maxila atrófica sem osso e não consegue instalar o implante. Nesse ponto a gente precisa sempre ter a noção da importância de se pedir uma tomografia. Realmente é difícil pedir tomografia, gente. A gente está, infelizmente, num país que a nossa condição socioeconômica ainda é muito baixa. Então o paciente ele já está matando cachorro a grito para me fazer um implante com você. Já é o que ele pode fazer ali. Aí você vai pedir uma série de exames, ele vai dando aquela desistência. Mas tem uma frase muito importante que vocês não podem esquecer, né? Que eu não esqueço quando eu ouvi ela. Que princípio a gente não negocia, né? Não se negocia princípio dentro de qualquer área da saúde. Não há negociação de princípios. O que é princípio, já foi estabelecido, é porque é para ser seguido, né? Então, se você precisa do exame, a sua consulta profissional fala assim, eu preciso observar esse exame para conseguir fazer essa cirurgia. Então, o paciente vai ter que fazer. Se ele quer fazer a cirurgia de implante, ele vai ter que fazer esse exame para você, porque sem ele você não consegue planejar direito, certo? Aí depois, quando der errado, o paciente não quer saber se ele não quis fazer o exame. Ele vai falar, mas por que você não pediu para eu fazer então? Aí ele vai falar que você deixou ele fazer a cirurgia sem exame, certo? Então isso é importante. Mas enfim, voltando para o foco. Aqui a gente tem essa gengiva queratinizada, que até engana um pouquinho, mas quando a gente vai ver o exame radiográfico, pelo próprio exame radiográfico a gente já consegue ver que a estrutura óssea é muito pobre, né? Ou seja, posterior quase não tem osso, aqui é basicamente nariz, né? Maxila é basicamente o nariz direto, né? Palato e nariz, não tem osso maxilar direito, não tem rebordo alveolar. Então aqui a gente já consegue ver que dificilmente a gente vai conseguir trabalhar no jeito tradicional de implante, né? Sem trabalhar com enxertos. Nesse ponto aí eu quero destacar para você, se você vê uma situação dessa, pede uma tomografia. Por mais que você já saiba que não vai dar, mas para você planejar enxerto e fazer todo o planejamento do paciente, é imprescindível nesse caso uma tomografia. Tá? Nesse caso a gente tem que pedir, olhou a panorâmica, tá desse nível, já pede. Hoje eu já penso o seguinte, na verdade, quando eu vejo um rebordo atrofiado é paciente para protocolo e reabilitação total, eu já entro com tomografia, principalmente maxila. Mandíbula nem tanto, mandíbula a gente consegue trabalhar melhor, porque para fazer protocolo em mandíbula a gente usa basicamente a área anterior. A área anterior geralmente tem espessura, é só a gente trabalhar com platô ósseo, né, que é um desgaste que a gente faz para fazer uma mesinha ali para o implante, né, que deixa mais espesso. Então aqui a gente consegue trabalhar bem, é difícil ter reabsorção dessa região, pelo osso ser muito cortical. Mas é o que eu falei para vocês, aqui é osso tipo 3 e 4, isso aqui reabsorve muito fácil, né? Então não vamos confiar, pede a tomografia para você planejar o caso do seu paciente melhor. Bom, aqui a gente tem uma radiografia lateral, uma pele lateral que mostra para a gente também
que a espessura é muito pequena, certo? Quase não tem altura óssea. Então foi planejado para esse paciente o enxerto de calota craniana, né? Foi feito o acesso, como eu já falei para vocês, os blocos foram removidos. Quando a gente acessa a maxila, essa cirurgia é feita simultânea, tá? Enquanto o neuro está tirando calota, você já está acessando ali, fazendo o levantamento do seio maxilar, ó. Isso aqui é seio maxilar, com elevação da membrana, tá? Então olha a espessura dessa maxila, né? Vendo numa vista infero-superior, né? Olha a espessura dessa maxila. Não tem praticamente osso nenhum aí, pode falar. Esse seio foi preenchido com biomaterial? Com biomaterial e com osso autógeno particulado. Então o osso da calota que a gente coletou foi triturado e colocado dentro do seio maxilar, mais biomaterial. Esse osso particulado que vocês estão vendo por cima do enxerto é biomaterial também, tá? Então uma mistura do osso autógeno com o biomaterial. Então esses blocos são fixados, né? O seio maxilar todo preenchido para a gente ter um ganho de altura óssea também. É fechada essa sutura com bastante tensão, né? Você imagina uma gengiva que recobria um ossinho desse tamanho, agora vai recobrir esse montante de enxerto. Então esse paciente ele vai perder fundo de sulco, basicamente ele perdeu todo o fundo de sulco. Mas não tem muito problema, por quê? Não vai usar prótese total, é prótese sobre implante. Então a prótese sobre implante ela não é muco suportada, né? Ela é só implante suportado, tá? Então ele não ter fundo de sulco é ruim porque ele perde um pouco a mobilidade do lábio, mas esteticamente não vai fazer muita diferença para ele. Aqui a gente tem o aspecto, né? Foi feito também o protocolo inferior, né? Aqui a gente tem o aspecto de 8 meses após do enxerto. Então a gente já vê um ganho expressivo ósseo, né? Tanto de altura quanto de espessura. Aqui a gente consegue trabalhar muito bem com o implante. Então na reabertura a gente reabre, os blocos vão estar nessa disposição, parece que não integrou, né? Parece que está a mesma coisa que antes, mas quando você tira o parafuso você percebe que eles estão fixos ali e eles integraram assim ao osso, tá? Mas eles vão ficar nesse aspecto mesmo, é normal, tá? Isso fica. Tira todos os parafusos, aqui a gente tem uma espessura óssea bem interessante para trabalhar, os implantes são instalados agora com bastante tranquilidade, né? Esse caso é antigo já, né? Então vocês podem ver que a quantidade de implante está grande aí, né? Hoje a gente já não usa tantos implantes assim como antes, né? Maxila, a gente usa de 6 a 8, é o básico, aqui tem 8 implantes, ainda dentro do padrão, mas hoje a gente tem usado bastante mais 6 implantes mesmo, né? E às vezes até menos. Hoje está muito em alta, inclusive o all-for maxilar, que está começando a ser muito praticado também, certo? E aí a gente tem o resultado final, né? Aqui é a sutura dos implantes e 3 meses após a instalação dos implantes, aí a gente vai ter a instalação das próteses protocolo. Então esse é o aspecto antigo da prótese total que a paciente usava e agora a prótese protocolo implante suportado. Nesse caso é impossível fazer uma carga imediata, né? Nesse tipo Não, de osso. sem chance. Na verdade, a carga imediata maxilar, existem várias controvérsias sobre ela, né? Eu, particularmente, é uma conduta minha, eu não gosto de indicar carga para maxila. Osso muito ruim, você depende muito da resposta biológica do paciente e você está fechando um contrato com ele, você está gerando uma expectativa no paciente que ele vai sair dali com o implante e vai ficar estável. Para a gente ter carga, hoje a gente fala que 32 newtons já é suficiente para carga imediata, tá? Apesar de ser um travamento baixo ainda. A gente fala em 45 ainda é o ideal, né? Antigamente acreditava que para fazer carga tinha que dar 80 newtons. Hoje nem é bom dar tudo isso de travamento, né? Porque se deu tudo de travamento é porque o osso corticalizou demais. Você não vai ter irrigação sanguínea chegando no implante, que é fundamental para a integração. Tá? Mas enfim, maxila é muito difícil você ter um travamento de todos os implantes de acima de 45 newtons. Então, geralmente eu não indico, mas tem gente que faz. Tá? Nesse caso com enxerto, aí a contraindicação é absoluta, não se faz carga mesmo, tá? Porque aí está dependendo de um osso enxertado, não é o ideal. O ideal é fazer passo a passo aí. A mandíbula dá para fazer carga. A mandíbula é mais fácil de fazer carga, mais tranquilo, porque o travamento é bom. Osso cortical aqui anterior, né? Que eu falei para vocês, osso tipo 1. Então, travamento bom que consegue receber carga bem. Então, a paciente no pré e pós-operatório, até mostrando uma questão também
de toda a expressão facial, né? A paciente mais depressiva aqui, bem mais triste, depois com a reabilitação nova, já com a autoestima alta, se maquia, né? Enfim, tem toda uma diferença também dessa questão da melhora da qualidade de vida do paciente. Aqui o aspecto lateral, inclusive mostrando um ponto interessante, né? Que é o ganho de projeção que a paciente tem. Então, aqui bem mais murcho aqui numa vista lateral, né? A gente tem uma perda de projeção, dando até aquele aspecto envelhecido do rosto do paciente, que fica tudo muito para trás, assim, né? Dá um aspecto envelhecido de reabsorção óssea. E aqui eles têm um ganho de projeção interessante, que é a prótese total em si ela dá, né? Principalmente a protocolo. Beleza? Rejuvenesce bastante o paciente. E também a gente tem a questão estética, né? Uma prótese nova, bem feita, realizada e que vai dar um aspecto estético muito melhor ao paciente, também melhorando a autoestima dela. Show? Vocês querem fazer um intervalinho? Vou buscar os pezinhos. Ou vocês querem ir? Querem fazer um intervalinho ou não? Então faz. A gente tem comidinha, tem bolo, tem torta. Vamos fazer, né? Vocês estão cansados, já falei demais. Regina, a gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com outra live, tá bom? Quer que eu te ajude lá? Pegar as coisinhas lá? Não, já tá certinho já. Só tô publicando aqui.